Olá, neste fim de tarde, diante da perspectiva de uma tempestade, o sol indo embora, eu venho aqui gravar o meu vídeo desta quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, desejando felicidades, muitas felicidades à Regina Duarte na Secretaria de Cultura. Por quê? Porque eu sou brasileiro, porque eu, como escritor, participo da produção cultural do Brasil. Tenho o maior respeito como espectador, como amigo, como fã, pela Regina Duarte, pela trajetória dela na arte brasileira e pelo comportamento dela sempre limpo, sempre franco, sempre isento. Eu não gosto particularmente dessa história de casamento, noivado, acho que são coisas muito nobres para misturar com uma coisa tão controversa como é a administração pública. Tenho certeza que Regina vai dar o melhor que ela tem e fico feliz por isso, quero que ela dê o melhor, mas eu quero lembrar uma posição antiga que eu tenho. O meu secretário de Cultura ideal foi o do governo Collor e Pojuca Pontes, que acabou com a Embrafilme. A Secretaria de Cultura, esse uso patrimonialista do patrimônio público para financiar artes e espetáculos, conta sempre com a minha contrariedade. Eu sou contra dar dinheiro para o artista, sou contra financiar espetáculo popular, eu sou contra o Estado gastar dinheiro dos pobres para financiar artistas que cobram ingressos caros do público. Acho que a Lei Rouanet é um erro, mas eu não vou consertar o mundo, não vou consertar. E muito antes, a Regina Duarte do que essa turminha da esquerda bate-caixa, né? Essa turminha que sempre instrumentalizou a arte, a cultura, o espetáculo e a educação em benefício próprio, para botar dinheiro no bolso, para ficar mais rico, mais milionário. Eu sou a favor de bilheteria. Eu admiro artistas como Juca de Oliveira, como Antônio Fagundes, que rejeitam verbas de apoio oficial e que se apoiam na bilheteria. Acho que a Regina pode fazer um belo trabalho se ela não cair nessa farsa dessa guerra cultural, se ela não se deixar engolfar e se ela não for abatida pelo fogo amigo, que é uma realidade no governo Bolsonaro nesse seu primeiro ano de funcionamento. Fica aqui o meu desejo de felicidades para a Regina com esses comentários que eu faço a respeito da minha opinião, da minha posição sobre a questão do financiamento da cultura pelo Estado. O Estado tem prioridades e a cultura certamente, a não ser a cultura popular realmente, o folclore, e os museus. Dinheiro para a cultura tem que ir para museu, para biblioteca, para arquivo, e não para ficar financiando artes e espetáculos. Tá? Bom, ainda no dia de hoje, ainda no Palácio, né, nós tivemos esse vai e vem em relação ao secretário executivo da Casa Civil, ex-secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, que foi demitido do cargo anteontem, foi readmitido ontem e exonerado hoje cedo pelo mesmo personagem, Jair Bolsonaro. Esse secretário-geral, ele, apesar do Bolsonaro sempre se dirigir ao Onyx Lorenzoni como responsável, na verdade, é um daqueles IUPs ligados aos filhos do Bolsonaro. Tanto que os jornais já estão noticiando hoje que quem tentou mantê-lo na Casa Civil não foi o Onyx Lorenzoni, mas sim o Eduardo Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou a ceder ao filho e depois desistiu diante da pressão das redes sociais por causa do episódio ridículo do cara pegar um avião da FAB para ir para Davos e de lá para Nova Delhi e viajar como se estivesse num jato particular comprado por ele. Né? Pois bem, o certo é que o Onyx Lorenzoni, no meio desse episódio, terminou perdendo aquela coisa das PPIs, né? É muita grana, né? E agora virou uma espécie de zumbi, né? De ministro fantasma, né? A verdade é que o Fernando Moura Alves, que era
o substituto que assumiu no lugar do Santini terminou também perdendo o emprego, que a ele foi atribuída essa tentativa de manter o Santini no emprego, embora longe do poder, né? Agora, a pergunta é porque se o Bolsonaro... A verdade é que, depois de ser responsabilizado com toda a razão pela eleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara e de ter lançado e apoiado Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, numa eleição que foi fraudada e nunca foi devidamente investigada como deveria ser, e os dois, né, armaram uma guerra de egos com o Bolsonaro, e aí nessa guerra o Onyx se fingiu de morto e agora o Bolsonaro está fingindo que o morto está se fingindo de Onyx. Por que não demite logo o Onyx, né? O Onyx foi um cara dos primórdios da candidatura e tal, né? Agora, demite o Onyx em vez de ficar tirando coisa da Casa Civil. A Casa Civil está completamente desfigurada por causa disso, né? Aliás, um dos personagens aí patrocinados pelo Onyx é o líder do Senado no governo. Ele se diz líder do governo no Senado, não é líder do Senado no governo, é o Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro dos governos do PT e claramente aquele Maria vai com as outras, né? Acontece que o homem tem, digamos, uma ficha suja, tá certo? A Polícia Federal afirma que ele é o verdadeiro dono de uma concessionária da Jeep, apontada por delatores como destinatária de propinas ao parlamentar, que também teria atuado pela concessão de benefícios fiscais à marca até 2025 no Nordeste. Olha, é outro candidato, uma canetada, né? Uma demissão não pegava mal, né? Quando eu falei aqui da cultura, eu falei que há prioridades para gastos públicos. Uma dessas prioridades são verbas para prevenir de catástrofes naturais. Essa tragédia de Belo Horizonte e de Minas, ela não resulta do acaso, não resulta de altos índices de pluviometria, ao contrário, qualquer cidade está submetida a isso. A tragédia das chuvas em Minas é uma prova da falência do Estado brasileiro, da falta de planejamento, da incúria e da insensibilidade dos nossos homens que se dizem públicos, mas agem de forma privada. Eu ouvi hoje um depoimento do prefeito Alexandre Calil. O prefeito Alexandre Calil estava de férias e não queria voltar. Agora voltou para dizer que vai tomar providência, não disse quais, não apontou o dedo na ferida. O dedo na ferida é o seguinte: os governos tucanos de Aécio Neves, Antônio Anastasia e o petista de Fernando Pimentel revestiram o solo de Belo Horizonte de asfalto, não previram o escoamento das águas em época de chuvas e o resultado está aí, a morte das pessoas. E um prefeito e os administradores todos são responsáveis por isso. Eu queria lembrar que nesse episódio do telefonema do Witzel para o general Mourão, ficou muito patente da parte dos dois que nenhum deles tinha ideia nenhuma do que dizer a respeito da tragédia. Então falaram generalidades. Vamos ajudar, eu vou mandar o pessoal a estudar. Não tem nada disso, tem que fazer as coisas direito. Tem que corrigir os erros do passado e botar o dedo na ferida, dizer, olha, está errado isso aqui, não foi planejado, e vamos fazer saneamento, vamos fazer escoamento da água. Continua do mesmo jeito, o ano que vem vai ter chuva, e não adianta o Calil vir dizer, olha, isso se tivesse chovido em Paris tinha provocado a mesma tragédia. Não é verdade. Tanto é verdade que São Paulo teve chuvas muito fortes, não teve esse tipo de tragédia porque houve um pouco mais de planejamento antes. Houve os piscinões, a dragagem do rio Tietê, etc. Né? Alguém precisa tomar conta da quitanda, como disse o professor Delfim Neto. É preciso governar, é preciso gerir, é preciso administrar.
Um outro episódio que eu não podia deixar passar em branco é a caixa preta da caixa preta. Quer dizer, o presidente do BNDES, o senhor Gustavo Montesani, o triupe da turma dos filhos de Bolsonaro, que foi nomeado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas, na verdade, é ligado à família, ao clã presidencial, né? Pois é, ele, pressionado pelo absurdo que foi pagar 48, ele disse que foram só 42, só 42. Só isso já dá ideia que o cara não pode ser presidente do BNDES. O cara não sabe o que é $1 milhão, confui $1 milhão com uma espiga de milho, né? Ele não pode presidir o BNDES. O IUP da Tijuca, numa entrevista coletiva, tentou explicar a auditoria, né? Mas reafirmou que o BNDES não fez nada de ilegal e que o Brasil legalizou a corrupção. Tudo bobagem, tudo chute na água. O IUP afirmou que o esquema ilegal é decidido por Brasília, até o dinheiro usado para financiar as campanhas políticas. Que a culpa não é do BNDES, é sim de uma estrutura arquitetada pelo grupo político que estava no poder. Como assim? O que é que tem a ver com estrutura? Não é nada impessoal, não. Os caras do BNDES são, no mínimo, cúmplices daquela roubalheira que o PT fez lá para o tal do programa dos campeões nacionais, né? Como um acerto feito no governo de Lula, no governo de Dilma, vira crédito no BNDES. Ou seja, paga-se propina a Lula e Dilma e o crédito sai do BNDES com irregularidade. Da consequência, corrupção é corrupção. Lula e Dilma recebiam uma propina, mandavam dar o crédito, o santo BNDES dizia amém, o Vaticano vai reconhecer os milagres do São BNDES e vamos ter vários santos brasileiros, o corpo técnico todo do BNDES e sua diretoria a partir do IUP da Tijuca, né? Brincadeiras à parte, pagamos 48 ou 42 milhões e 600 mil reais, seja o que for, para essa empresa americana de Cleary & Gottlieb para testar essa idiotice. Aí tem. Por muito menos, o Bolsonaro defenestrou aquilo que nós estávamos falando lá, o interino lá da Casa Civil, Zé Vicente Santini, né? Agora, mal comparando, os 48 milhões de reais que viraram 42.700, pagos a Cleary & Gottlieb, para não abrir a caixa preta do BNDES, representa 68 vezes dos eventuais custos no voo do Santini, que esse não é santo mesmo. A caixa preta da caixa preta do BNDES já foi aberta pela Justiça. Guido Mantega e Luciano Coutinho são réus por fraude e empréstimo do BNDES e o resto é desperdício de dinheiro público. E mais, pode o escritório de um corruptor transnacional achar algo ilícito no BNDES? Cleary Gottlieb, advogado da Odebrecht, não iria achar nada de ilegal no BNDES, porque o cliente, a Odebrecht, obteve do BNDES empréstimos em garantias, em troca de doação de campanha, segundo o Palocci, e deu um calote de 14 bilhões e 600 milhões ao BNDES. Como o Bolsonaro, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, mas no moço, todo mundo passa, é ou não é? Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.